Olá, pessoal. Vamos dar continuidade na nossa aula de processo legislativo. Já falamos de emenda à Constituição, agora nós vamos começar a falar das leis. Lembrando que eu cheguei até a comentar com vocês em aula que a lei ordinária e a lei complementar, elas são as espécies que têm todas as fases, né, necessárias a elaboração dessas espécies normativas. Então, a gente vai falar aqui das fases das leis ordinárias, que também se aplica à lei complementar. A gente vai discutir todas as fases e depois, no estudo das demais, a gente vai falar quais fases não tem e quais fases tem em cada uma das demais. Então, quando a gente fala de lei, o que a gente pode definir por lei? Lei é uma prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma determinada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanção. Então, quando a gente fala de lei, a gente sabe que as leis que são emanadas do poder soberano, né, que são aquelas leis que passam por todo o processo legislativo, uma vez publicadas, todos nós somos obrigados a fazer aquilo que está escrito, tá? Nós temos que obedecer à legislação vigente. E o que é uma lei ordinária? A lei ordinária, ela é uma das espécies normativas que, no ordenamento jurídico brasileiro, é uma das mais utilizadas por conta da sua amplitude e da facilidade do quórum. Então, em uma lei ordinária, ela tem um leque muito grande de possibilidades e, além disso, o quórum para a sua aprovação, ele é um quórum simples, é uma maioria simples, então ela é um quórum, né, fácil de conseguir. Em regra geral, as espécies, né, as leis ordinárias, elas podem versar sobre matérias de direito civil, direito penal, direito trabalhista, direito processual, entre outros ramos do direito. E aí, quais são as fases de uma lei ordinária? Nós temos várias fases: iniciativa, discussão, deliberação, sanção ou veto, promulgação e publicação. Somente após o transcurso dessas fases da lei ordinária é que nós teremos uma lei vigente, tá? Então, a gente tem que começar pela iniciativa. Quem pode propor? A quem é conferido o direito de propor, direito e dever de propor uma lei ordinária? Nós vamos pegar no artigo 60 da Constituição para frente, 61, né? Que o 60 é da emenda. Nós vamos tratar da questão. O 61, ele começa dizendo assim: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara ou do Senado, ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, Procurador-Geral da República e cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Primeira coisa que a gente tem que identificar aqui. Lembra que eu falei para vocês que as fases da lei ordinária e da lei complementar, elas são as mesmas? Então, a gente já começa por aqui. Porque quando o artigo 61, ele fala da competência, né, para iniciar um projeto de lei ordinária ou de lei complementar, ele diz ali quem é que pode fazer isso. Quais são as pessoas, os legitimados a propor projetos de lei complementar e projetos de lei ordinária. Nós temos, então, que fazer uma diferenciação como é essa iniciativa. Nós temos no artigo 61 a iniciativa concorrente ou geral, a iniciativa privativa ou reservada e a iniciativa popular.
Iniciativa concorrente ou geral é aquela que pertence simultaneamente a vários órgãos ou integrantes do Poder Executivo, Legislativo, do Poder Judiciário e da própria população. Então, quando o 61 diz que a iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado, do Congresso, ao presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, quer dizer, qualquer dessas pessoas, havendo essa possibilidade, eles vão poder propor o projeto de lei complementar ou de lei ordinária. Então, a iniciativa concorrente é aquela que pertence a mais de um órgão, tudo bem? Várias pessoas ou órgãos podem propor um projeto de lei ordinária ou de lei complementar. Depois, a iniciativa privada ou reservada é aquela que pertence exclusivamente ou expressamente a uma pessoa com capacidade para propor, para elaborar o projeto de lei, por exigência da própria Constituição. E onde a gente vai ver a competência privativa do presidente da República em assuntos que somente ele, presidente, pode propor projetos de lei. Nós vamos ver lá naquela parte que a gente falava, que a gente já estudou, do artigo onde fala iniciativa privativa, iniciativa concorrente, vai estar no artigo 22 da Constituição. Espera só um pouquinho que eu vou lembrá-los destas possibilidades. Então, a concorrente ou geral, ela está prevista no caput do artigo 61, que a todas essas pessoas é possível, de forma concorrente, propor projetos de lei de iniciativa, de lei ordinária e lei complementar. Já o parágrafo 1º do artigo 61, ele traz aquelas matérias que são de competência privativa do presidente da República. E também a gente não pode esquecer lá do artigo 22 da Constituição, que também nos fala que é competência privativa da União legislar sobre aqueles assuntos. Mas vamos falar agora do parágrafo 1º do artigo 61, que diz assim: são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que... Então, o que quer dizer? Toda vez eu falo isso para vocês e vocês não podem esquecer. Quando fala que a lei é de iniciativa do presidente da República, iniciativa privativa do presidente da República, quer dizer o quê? Quer dizer que a propositura, a proposição dessas leis, desses projetos, esses projetos adentrarem ao poder legislativo, são de competência do presidente. Se essa lei vai entrar em vigor, já é outra história. Por quê? Porque ao presidente cabe propor, mas todo o contexto dentro do poder legislativo, até a sua aprovação, não é de competência do presidente. Tudo bem? Então, isso vocês não podem esquecer. Então, quando a Constituição ela diz é competência privativa do presidente da República, são de iniciativa privativa do presidente. Lembrem-se, iniciativa, está começando o processo legislativo, tá? Então, as leis que fixem ou modifiquem o efetivo das Forças Armadas, disponham sobre criação, função ou empregos públicos na administração direta, indireta e autárquica e o aumento das suas remunerações. Então, ele vem tratando aqui de forma até a linha F, quais são os projetos de lei que cabem privativamente ao presidente da República. Depois, nós temos outros artigos da Constituição que também falam de competência privativa, como está aí no material de vocês. O artigo 165, que diz respeito à matéria orçamentária, uma competência para propor as peças orçamentárias, é uma competência
do presidente da República, do chefe do executivo, tá? Então, mandar projeto de lei de diretrizes orçamentárias, mandar o projeto de lei, o projeto de planejamento plurianual é competência do presidente, e mandar a lei orçamentária anual também é competência privativa do presidente da República. Depois nós temos alguns outros exemplos aqui traçados de iniciativa reservada ou também iniciativa, também chamada de iniciativa privativa ou exclusiva. As doutrinas, elas diferenciam a nomenclatura, mas todas elas dizem que é aquele órgão, aquela pessoa que tem competência para fazê-lo. Aí nós temos leis que são de competência privativa do presidente do Poder Judiciário, estão lá no artigo 93, caput 96, inciso 2º, do Ministério Público, Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal, Tribunal de Contas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Depois, é importante que vocês leiam sobre esses artigos para ver quais são os projetos. Já lhes adianto, projetos que dizem respeito a esses determinados órgãos. Então, quando a gente fala que o projeto é de competência do Poder Judiciário, o Poder Judiciário ele tem competência para encaminhar ao Legislativo o orçamento relacionado ao órgão, ao Poder Judiciário, né? Então, os estatutos, as regulamentações referentes ao Poder Judiciário. O mesmo acontece com o Ministério Público, o mesmo acontece com as defensorias, com o Tribunal de Contas. E em relação à Câmara e o Senado, a gente até já estudou o artigo 51 e o 52, que dizem respeito àquelas competências privativas da Câmara e do Senado.